Olá, jovens! Esse vídeo aqui eu quero tratar de um problema que você sabia resolver no ensino médio e que agora com a teoria do cálculo ele ficaria muito mais fácil. Basicamente, eu quero mostrar que você já estudou ou já viu alguma coisa de cálculo uma hora ou outra no ensino médio, só não se apercebeu. Muito bem. Aqui eu tenho um problema clássico de geometria analítica do ensino médio, que consiste no seguinte. Dada uma parábola e sua equação, encontre a equação da reta tangente que passa pelo ponto PQ. Aqui está na forma genérica. Bem, o que é que seria esse problema visualizando ele geometricamente? Seria isso aqui. Eu te dou a equação de uma parábola qualquer. Não precisa ser nada específico. E aqui eu tenho um ponto tangente a ela. Esse ponto A aqui. E o meu objetivo é, eu quero encontrar a equação da reta tangente à parábola nesse ponto aqui. Pode ser qualquer. E você vai visualizar algo assim. Veja só. Ela é uma reta que tem esse comportamento. Ela só tangencia a parábola em um único ponto. Bem, como é que a gente fazia para resolver isso aqui com geometria analítica? Você tomava a equação da parábola, a equação da reta, e você tinha que fazer o seguinte. Bem, se essas duas curvas, esses dois lugares geométricos, eles têm que se encontrar em um único ponto, eu preciso que as mesmas coordenadas y de um sejam as mesmas coordenadas y do outro. E daí a gente fazia o quê? A gente igualava essas duas expressões aqui. Nós temos aqui a equação da reta igual à equação da parábola. E queremos resolver esses pontos para x e y. Claro, aqui está no valor, aqui está em notação literal. Mas isso aqui é para ilustrar qualquer parábola e qualquer reta. Você fazia isso aqui. Construía uma equação do segundo grau. E procurava resolver ela em x. X seria o ponto da abscissa em que elas se cortavam. E você chegava nesse momento crucial aqui. Esse aqui é o determinante, o famoso delta, que ele vai definir o futuro do nosso problema. Cabe lembrar que delta ele pode ter três possibilidades. Ou delta ele de ser maior que zero. Isso significa que a equação vai ter duas raízes distintas e reais. Os famosos x1 e x2. No caso do meu delta ele ser igual a zero, significa que eu tenho duas raízes que elas são idênticas. Eu tenho x1 e a cópia de x1. E no caso do delta ele ser menor que zero, eu não tenho soluções reais. Na verdade, eu tenho duas raízes complexas e conjugadas. Eu teria algo da forma A mais ou menos BI. Mais ou menos BI. Duas raízes complexas e conjugadas uma da outra. Nesse caso aqui, como estou tratando exclusivamente do domínio nos complexos, a parábola não tem raízes. Ela não intersecta as abscissas em lugar nenhum. Muito bem. Se a gente voltar para a nossa representação geométrica, você pode observar o seguinte. O número máximo de pontos que uma reta pode cruzar com uma parábola é 2. Ora, como assim? Se eu esconder esses dois objetos aqui e colocar dois pontos, não consigo colocar um terceiro para interpolar, sem que ele não corte a parábola. Ou seja, eu não posso pegar três pontos que sejam colineares e cortar essa parábola. Dessa forma, se eu fizer aqui uma reta cruzando esses pontos, eu posso mexer nela à vontade. Vai ter um caso que ela vai ser tangente. Mas nunca, em situação nenhuma, eu vou ter uma reta que corte essa parábola em mais de dois pontos. Bem, por que isso daí é importante? Você vai ver. Mas voltando aqui ao nosso problema conceitual, se eu quero que tenha uma reta tangente, eu não quero esse caso porque é uma reta secante. Esse aqui também não atende, porque significa que a reta não corta, não intersecta a parábola em canto nenhum. Mas esse caso aqui é o que me interessa, em que eu preciso fazer a expressão do delta igual a zero.
para eu conseguir encontrar a minha intersecção em x, que vai ficar em função dos valores literais aqui da expressão. E depois que eu encontrasse os valores em x, eu iria procurar em y, e para achar a equação da reta tangente, bastava que eu substituísse os valores do ponto P e Q, para o x e para o y. Bem, esse problema de determinar uma reta tangente, ele é bem fácil de resolver quando você trata de curvas como uma parábola, uma hipérbole, uma elipse, mas fica muito mais complicado com outras. Outro detalhe. Você estava calculando derivadas o tempo todo e não sabia. Esse cara aqui, você conhece o nome dele como coeficiente angular. Esse cara aqui, ele é a mesma coisa da tangente do ângulo formado. Da tangente do ângulo θ formado entre a abscissa e a curva. Esse cara aqui. Ele é a derivada que você tanto buscava. Ele é o valor de derivada. Naquele ponto tangente à curva que você determinou, ele é o coeficiente de angulação lá. Muito bem. Tá, mas se eu sabia fazer isso no ensino médio, para que eu vou precisar de cálculo se eu consigo fazer isso? Veja bem, a depender da função pode ficar muito complicado. Vamos adicionar o seguinte. Ao invés de x ao quadrado, vamos modelar essa função para ser x ao cubo. Aqui nós já temos um polinômio cúbico, nesse formato aí. Ele é desse jeito. Agora, tem o seguinte problema. Eu vou apagar isso aqui e vou chamar de novo apenas a minha reta tangente, que é esse cara aqui. Perceba que fica muito difícil eu querer procurar uma reta tangente em qualquer ponto. Porque pode ser que ela corte em 3 lugares diferentes. Aí você já vai ter que recorrer a equações cúbicas e outros métodos para determinar. Por exemplo, vai ter lugares que vai cortar em 3 pontos distintos. Aqui são retas tangentes. Mas quando eu chamar aqui retas secantes, onde é que está o danado do B? Aqui está ele. Aqui nós já temos, se eu chamar aqui a ferramenta de intersecção de dois objetos, aqui e aqui. Muito bem. Eu já tenho 3 pontos de intersecção. Já fica muito mais difícil. Então, imagine como seria complicado a gente pegar uma equação cúbica, a equação de uma reta, juntar elas e depois procurar ela igual a zero. Queremos só uma intersecção. Não seria possível, porque ele iria me revelar todas as respostas possíveis. Ou seja, há casos e há funções em que não é possível encontrar uma reta tangente com esse método. Daí a gente já vai ter que apelar para outra situação, que é o método de Fermat, que eu disse lá no vídeo passado. O método de Fermat ele consistia no seguinte. Fermat sabia dessa dificuldade de que certas curvas ia dar mais de 2 intersecções possíveis ou que não seria viável fazer isso. Então ele pensou o seguinte, bem, dado uma curva complexa aqui, eu tomar para ela 2 pontos e uma reta secante à curva. Ele pensou da seguinte forma, bem, aqui vai ser o meu x, vai ser a minha abscissa em que eu quero a reta tangente naquele ponto. E aqui vai ser o que eu vou chamar de x mais h. O h vai ser essa distânciazinha aqui. E aqui, na minha ordenada, eu vou ter também a minha f de x só um momento que eu preciso estabilizar as cargas dessa caneta. Muito bem. Aqui eu teria um f de x e mais aqui no topo, acho que por aqui, eu teria a minha f de x mais h. Bem, o que é que consiste o método de Fermat? Eu vou pegar esse ponto e vou trazer ele até ele sobrepor-se aqui. Ou seja, eu vou pegar esses 2 pontos e vou aproximar eles tão perto, mas tão perto, mas tão perto, que eles vão estar quase que sobrepostos. Ou seja, eu vou tornar esse h infinitamente pequeno. Em outras palavras, mais técnicas, eu vou fazer o h tender a zero. Você conhecia o seguinte. Você sabe que o coeficiente angular ele pode ser determinado da seguinte forma.
uma das formas da equação de uma reta em geometria analítica que você conhecia era y menos y0 igual a m, que é o coeficiente angular, x menos x0. Bem, eu quero o coeficiente angular, eu quero a derivada. Então, eu vou fazer m igual a isso aqui, a meu y menos y0 dividido por x menos x0. Bem, vamos fazer essa conta aqui. Quem seria o meu y do topo? F de x mais h. Quem seria o meu f de y0? Esse cara aqui. Menos a minha f de x. E eu vou dividir aqui pelo esse cara aqui, que é o x mais h menos x. Você já pode observar que eles dois aqui se cancelam. E eu tenho minha famosa definição de limite, de derivada, perdão. F de x mais h menos a f de x dividido por h. Só que esse valor de h, eu preciso que ele fique extremamente pequeno, porque eu quero aproximar isso aqui de forma que esses dois pontos sobreponham. O que eu quero fazer é isso aqui. Veja bem. Eu vou apagar esses pontos aqui. Aqui eu tenho uma reta secante que cruza em 3 pontos. Eu quero torná-la uma reta tangente. Eu vou pegar esse ponto C e eu vou vir fazendo isso aqui, ó. Eu vou vir chegando com ele cada vez mais perto do meu B. Para auxiliar, deixa eu ver aqui. Eu vou querer fazer isso aqui, ó. Perceba que a distância entre B e C, aqui embaixo na abscissa, está cada vez mais diminuindo. Eu quero fazer isso aqui. Eu venho chegando, até que eu vou dar um zoom. E eu vou dar mais um zoom. Eu vou dar outro zoom. Eu vou dar mais um pouco de zoom. Um pouquinho mais. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E meu objetivo é esse. É ir aproximando esses dois pontos tão perto, mas tão infinitamente perto, que eles chegam a hora que se sobrepõem. Até se eu colocar eles supostamente sobrepostos, ainda vai ter um infinito gigantesco que separa eles dois. E aqui já está tão preciso que o GeoGebra já não está aguentando. Se você olhar aqui no lado esquerdo, no lado direito, perdão, você vai ver a quantidade de casas decimais de precisão que ele já está conseguindo calcular. Então, e veja só, eu sobrepus eles tão bem, mas tão bem, que eles parecem um único ponto. Nem parece que eles estão separados. É isso que a gente vai estar fazendo aqui com o nosso H. Então, numa definição formal de derivada, e para você entender limite do infinitamente pequeno, eu vou fazer o limite para quando esse meu H tender a zero, eu ter f de x mais h, f de x mais h, menos a f de x, dividido por h. Esse aqui é o conceito de derivada aos olhos do limite. Quando a gente trabalha com limites, a gente está trabalhando com coisas infinitesimais, seja infinitamente grande ou infinitamente pequeno. Esse é um problema que você sabia resolver no ensino médio para casos mais simples, seja uma parábola, uma elipse ou uma hipérbole, porque são equações quadráticas. Quando você já tem coisas mais complexas, como funções trigonométricas, funções polinomiais de grau maior que 3, maior ou igual a 3, você já vai recorrer aqui ao conceito do cálculo infinitesimal. Aqui nas derivadas a gente trabalha com infinitamente pequeno. Nas integrais a gente vai trabalhar com o que é infinitamente grande. Eu vou explicar o porquê. Mas aqui é uma noção intuitiva para você começar a ver onde é que os limites eles entram. Limite, ele é o primeiro assunto que a gente estuda, porque ele é a base para você estudar derivadas e integrais. Por isso, o limite sendo o conceito fundamental, a gente chama o assunto de cálculo infinitesimal.
Ele vai trabalhar com coisas ou infinitamente grandes ou infinitamente pequenas. Nesse caso, o h ele fica infinitamente pequeno. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer esse valor tender a esse aqui, que esses são os limites entre valores. Mas, pois bem, essa aqui foi a apresentação de um problema que você sabia resolver, que você tinha cálculo aplicado ali, um pouco da teoria de cálculo, mas que você ainda não sabia de nada sobre isso. Muito bem, esse era o vídeo que eu queria apresentar aqui para seguir a nossa playlist de cálculo. Espero que você tenha gostado. Deixe o like aí, por favor, se inscreva e compartilhe aí o canal para ajudar a crescer. Eu quero monetizar, então, por favor,